Olá, sejam todos muito bem-vindos à continuação da série sobre Node.js. Meu nome é Rodrigo Branas e hoje, no sétimo episódio, a gente vai falar sobre esse que é um dos principais módulos do Node.js, que é o HTTP. Bom, a gente vai dividir em algumas partes, já que o conteúdo é um pouquinho extenso. Então, vamos começar fazendo um require. Você sabe que todos os core modules, ou seja, eles já vêm embarcados na plataforma. Então, eu não preciso fazer um npm install, né, por exemplo. Então, basta fazer um require. E você vai reparar que esse módulo, em algumas partes, ele é muito parecido com o que vimos no último episódio, com o NET. Até porque você sabe que o protocolo HTTP é, dentre os protocolos que ele pode utilizar, o principal é o TCP. Então, é natural que exista uma correspondência, tá bom? A gente vai gravar uma série só sobre o protocolo HTTP, tá? Lá a gente vai poder falar muito mais detalhes, né, sobre a sua evolução histórica, sobre os tipos de métodos, tipos de retorno, os aspectos de segurança, tá? Mas esse episódio ele tem como objetivo falar do protocolo sob a ótica do Node, né? Então, vamos começar fazendo uma coisa bem simples, né? Então, eu criei aqui um arquivo chamado http.js. Então, basta fazer o seguinte, tá? Var http é igual a require http. Um jeito bem simples, eu vou fazer um create server. Tem como fazer o client também, tá? Vamos explorar isso aí em episódios futuros. Bom, na sequência, pessoal, depois a gente vai ver que eu posso colocar um listener aqui para cada requisição que eu recebo, mas vamos passar para o ponto listen, ou seja, eu vou abrir, né, esse meu servidor numa porta específica, nesse caso eu vou colocar na 3412, tá bom? Então, feito isso, olha que legal, node http.js, né? E aí, se eu vier aqui no meu navegador, a gente vai ver, tá vendo como ele está esperando o retorno? Então, quer dizer, eu estou conectando nessa porta por meio, né, do navegador. E aí, como eu não tenho nenhum tratamento para essa requisição, eu não estou enviando a resposta, se a gente esperar bastante tempo aqui, vai bater no timeout, e aí ele vai dizer que não pôde retornar nenhum tipo de resposta. Tá bom? Então, vamos começar agora a estruturar algumas ideias, né, de implementação dentro desse módulo. Tá? A primeira delas é a ideia de retornar uma página HTML. Tá? Você sabe que o protocolo HTTP ele começou há muitos anos atrás, né, lá em 1989 para 90. Naquela época, o Tim Berners-Lee, que foi quem propôs o protocolo, juntamente com outras coisas, como navegador, como servidor, né, tinha como principal intenção compartilhar trabalhos na comunidade científica e para isso bastava retornar páginas, páginas com links. Né? O grande conceito por trás da web está exatamente na ideia de hiperlink. Então, o protocolo começou voltando HTML. Né? Basicamente voltando páginas. Você não tinha a ideia ainda de criar web services voltando XML, JSON, outros tipos de formatos. Tá bom? Então, vamos voltar um pouquinho no tempo e aí vamos fazer uma coisa similar. Tá bom? Então, olha só qual é a ideia. Tá? Eu vou criar um arquivo aqui chamado page.js. Tá? E aí eu vou começar a fazer o tratamento dessa requisição. Olha só aqui em vermelho. Então eu passo uma function, tá, para o meu create server, assim como a gente fez para receber as conexões, né, quando a gente está trabalhando com o módulo net. Tá? Então estou passando essa function que recebe request e response. Tá? Então, request é o que o teu navegador ou que outra entidade que se comunique contigo está enviando para você para pedir alguma coisa e response que você vai mandar de volta. Né? Então, dentro desse request response, se eu quiser obter alguma coisa, eu interajo com o request. Se eu simplesmente quiser devolver algo, eu posso interagir com o response. Então, olha só o que eu estou fazendo aqui. Ó. Response.write. Tá? Então, esse é a primeira operação que a gente está aprendendo, é o write. Então, o write é importante porque vai me permitir escrever no corpo da resposta. Tá? Então, imagina que existe
uma conexão entre dois pontos, tá? Na porta 3412, eu estou trocando bytes, eu estou escrevendo esses bytes no corpo da resposta e em seguida a gente vai ver que eu vou ter que finalizar, ou seja, eu vou ter que encerrar essa conexão, senão o outro lado vai achar que eu não terminei ainda. Tá? Então, vamos fazer essa implementação e aí, para não ter que escrever isso tudo de novo, eu vou copiar só esse trecho. Tá? Então vamos lá, var http é igual a require http, até aí está fácil, create server, passando uma function request response, tá bom? E aí você sabe que tem o ponto listen, pode fazer separado também, atribuindo uma variável, tanto faz, 3412, tá? Bom, aqui dentro, que é o que a gente estava exatamente fazendo, né, eu vou escrever esse conteúdo aqui, que é basicamente uma página com Hello World, tá? E aí você vai ver que se eu não fizer o end, tá? Você repara que a gente usa end desde o módulo net, que está interagindo com o TCP diretamente, até, né, por exemplo, um Express, que é um framework que está lá em cima. Tá? Então você vê da onde isso vem. Né? Então, olha só, node page, tá? Você está vendo que ele trouxe o Hello World, mas ele não terminou ainda? Olha como está rodando. Tá vendo? Então, como eu preciso sinalizar que eu já terminei de escrever na resposta, olha só. Has.end. Tá? Você vai ver agora que o comportamento é um pouquinho diferente. Ó, tá vendo que ele não fica mais esperando? Né? Então, essa é a principal diferença. A gente pode acompanhar aqui pelo network também, tá? Ó, vou tirar isso aqui, vou recarregar. Tá vendo que está pendente ainda? Ele está rodando e ainda não terminou, né, a execução. Tá? Então, momento em que eu parei aqui, olha só, tempo 13 segundos, foi o tempo que ficou efetivamente esperando, né? Mas se a gente deixar o rest.end para eu encerrar, né, logo após a transmissão, tá vendo que isso aqui já é realizado em 4, né, em 6 milissegundos. Tá? Repara que tem um favicon aqui também sendo requisitado, mas isso aqui é por causa do browser. Né? Não necessariamente isso faz sentido aqui no nosso contexto. Tá? Bom, show de bola. Então, isso seria o básico. Né? Eu não acredito que ninguém hoje em dia vá utilizar um módulo para isso. Né? Eu acho que as pessoas hoje já têm a tendência a tentar criar uma API, a começar a transmitir outros tipos de dados. Né? Se você quiser fazer só isso aqui, muitas vezes você vai pegar um servidor como um Apache, por exemplo, vai mapear um diretório estático e servir páginas. Né? Não necessariamente você precisaria usar um Node para isso. Né? Legal. Então, vamos começar a mudar um pouco a abordagem. Né? Agora, a gente vai começar a retornar um JSON e aí eu vou aproveitar para implementar exatamente o requisito que eu preciso lá para a nossa série de AngularJS. Né? Lá a gente tem dois serviços, né, de contatos e operadoras, basicamente eu devolvo dados. Então eu vou começar a servir, né, essas entidades aqui por meio do módulo HTTP do Node. Tá bom? Então para isso eu vou retornar um JSON. Tá? Vamos lá. Então vou fazer um create server da mesma forma, fazer um listen. Agora olha só a diferença. Eu tenho um array de operadoras, né, que é o primeiro tipo de recurso que eu vou retornar. E aí, quando eu faço esse write, olha só como eu faço um JSON.stringify, porque não faria sentido eu escrever, fazer um write de um objeto, né, porque isso teria que ser codificado em algum tipo de formato. Então, nesse caso, eu estou usando o formato JSON. Tá? Então, vou fazer um write, depois eu vou fazer um end, normal. Tá? Então, vamos junto. Ó, vamos copiar operadoras. Copiei para cá. Vou fazer, então, uma function que recebe request e response. Res.write. Você vê que quando você está lá no Express, por exemplo, você já tem algumas coisas que te facilitam a vida. Por exemplo, res.json. Então ele já faz ao mesmo tempo um JSON stringify no teu objeto e também faz um end.
né? Então repara que a gente não tem aqui esse tipo de recurso. Então eu vou ter que fazer um JSON.stringify, né? Que é o contrário de parse. E aí eu vou... Sabe que esse nome stringify é engraçado. O próprio Crockford fala que assim, puta, é culpa minha, né? Ficou meio feio, mas é o que deu pra fazer, né? Ele não queria misturar muito com outros tipos como o toString e tal, então ele inventou esse stringify. Bom, vale lembrar que o Crockford ele foi um dos principais autores, na minha opinião, de JavaScript, tem palestras excelentes no YouTube, e ele foi aí um dos descobridores, por assim dizer, né? Ele sempre fala que o JSON já existia na natureza, né? Então ele somente encontrou. Então ele é uma das pessoas que mais estimularam e deram força, né, para esse padrão que hoje já vem dominando cada vez mais o mercado. Bom, res.end, legal, vamos lá, fazer agora um node HTTP, né, e agora vamos fazer o seguinte, barra, não precisa nem de barra, fui direto, né, fui direto. Então, olha só que legal, eu já estou começando a devolver, nesse caso, né, um array de operadoras, tá? E que podem me servir. Olha só, eu vou entrar aqui num dos episódios, vou escolher aqui o 14, né? E aí, da nossa série de Angular, eu vou startar, olha só, vou usar aqui um web server simples, tá? Subir na porta 8000, e aí você vai ver que vai dar um probleminha que eu vou explicar o que é. Olha que legal. Você está vendo que ele está dizendo o seguinte, olha, eu não posso carregar barra operadoras e nem barra contatos, né? Até porque eles também, de certa forma, eles não existem dessa maneira, mas isso não é um problema, tá, pessoal? Vamos entender uma coisa, tá? Olha só. Tudo bem? Quando eu faço barra contatos, barra operadoras, eu não mudo o destino onde eu estou realizando a minha requisição. Isso vai ser usado para fins de roteamento, tá bom? Então, se a gente analisar, né, a nossa requisição, a nossa request line, que é a primeira parte, né, da request, você vai ver que isso aqui é usado simplesmente a fins de roteamento. Eu vou mostrar na sequência já. Então, não, mas eu não tenho esse barra disponível. Não, eu tenho. É que isso só serve para roteamento, tá? A conexão está sendo feita nessa porta aqui, nesse host. Legal. Então, eu cheguei lá. A questão é que ele me disse o seguinte, olha, eu não posso carregar esse conteúdo, apesar de ter trazido, de ter efetivamente, olha só, recebido um 200, eu não posso te dar a resposta disso porque existe uma coisa nos navegadores chamada Same Origin Policy, a política da mesma origem. Então, a gente tem que entender o seguinte, se eu estou na porta 8000, eu não posso pedir diretamente um recurso na porta 3412. Assim, eu não posso também mudar o protocolo, eu não posso mudar o host, eu não posso mudar a porta. Eu posso variar daqui para trás. Tá? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dizer explicitamente, né, access control allow origin e incluir localhost 8000 ou colocar asterisco, por exemplo. Tá bom? Então, isso é muito comum, tá, pessoal? Isso é muito comum, né? E é algo que a gente tem que fazer. Né? Então, olha só, na linha 10. Res.setHeader. Então, olha só, mais um detalhe, né? Mais uma operação disponível em response, setHeader. Então, chave valor, access control allow origin. Tá? Existem outros headers relacionados com cores. Né? Vale a pena depois, eu tenho a impressão que a gente já comentou um pouco sobre isso, né? Mas vale muito a pena depois você dar uma olhada em mais detalhes sobre como o CORS funciona, tá? Que é o Cross Origin Resource Sharing. Tá? Antigamente se fazia mais JSON with padding, né? O JSON P, você deve ter visto por aí. Tá? Até tem uma comparação bem interessante aqui. Então, eu tenho efetivamente que transmitir alguns headers para o meu navegador liberar essa chamada. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, olha só.
res.setHeader, né? Chave valor. Então eu vou usar access control allow origin. E aqui eu vou botar asterisco porque vai te facilitar um pouco mais. Aí, independente do que você esteja, vai funcionar, tá bom? Mas você pode restringir exatamente ao endereço que você quiser, tá? Vai lembrar que origin é transmitido, tá? Praticamente sempre depois da versão 1.0 da HTTP, começou a ser transmitido sempre, então você pode confiar nesse tipo de header, tá? Legal. Então, setei esse header, vamos lá, vamos reiniciar o outro, né? Esse aqui. E aí você vai ver, olha só, que as operadoras já estão começando a ser retornadas, tá? Se a gente vier aqui em operadoras, já tem o response. O problema é que, além das operadoras, os contatos estão voltando também às operadoras, o que não faz o menor sentido, né? Mas, na verdade, é porque a gente não usou aquela informação para roteamento, né? Eu não estou distinguindo barra contatos de barra operadoras, tá bom? Mas repara que aqui nos headers eu já começo, né, a transmitir aqui, ó, access control allow origin, né? E é isso que faz com que o meu navegador aceite essa requisição. Lembrando que isso é um detalhe dos navegadores, tá? Se você fizer a conexão direta lá, não vai ter problema algum e a resposta vai ser transmitida, tá? Bom, vamos agora para uma parte que vai nos complicar um pouco a vida, mas agora eu preciso de mais um serviço. Eu preciso transmitir, além de operadoras, eu preciso transmitir contatos também. Olha como a coisa já começou a se complicar. Aí você começa a pensar, poxa, mas eu não vejo ninguém usando HTTP assim diretamente. Realmente, porque começa a se tornar inviável. Você vai ver que com dois serviços o código já começa a ficar meio ruim. Se eu tivesse o mesmo serviço com métodos diferentes, você ia ver que ia ficar pior ainda, né? Então olha só como eu já começo a fazer um if request.url igual a operadoras ou igual a contatos. Então vamos fazer isso aí juntos. Olha só. Eu vou pegar os contatos, vou trazer para cá também, né? Então tá aqui operadoras e tá aqui contatos. Agora eu tenho que decidir qual dos dois eu retorno. Então, simples, né, pessoal? Antes disso, olha só, console.log rec.url, só para a gente entender do que a gente está falando. Olha lá. Quando eu peço operadoras, eu recebo barra operadoras. Lembra que esse favicon aqui vem do navegador, tá? E aí, contatos, tá vendo? Barra contatos. Então, o que a gente tem que fazer? Simplesmente eu vou vir aqui e vou começar a dizer o seguinte: se rec.url for igual a barra operadoras, response.write operadoras. Se url barra contatos, response.write JSON-stringify contatos. Simples, né? Aqui a gente até poderia retornar um 404 no final, se não encontrar, mas vamos tentar fazer o simples primeiro, né? Esse é o mais simples possível. Então agora eu já tenho que ter uma certa distinção entre os tipos de retorno, tá vendo? Contato é uma coisa, operadoras é outra, completamente diferente. E aí, se eu vier aqui para a minha aplicação, olha só que legal. Você está vendo que eu já consigo navegar dentro dela? Com os serviços todos funcionando? Então, eu já começo a ter uma estruturação um pouquinho mais interessante. Tá? Só que, em contrapartida, o código começou a ficar bem prejudicado. Porque você imagina que agora eu queira criar o método post, né, para barra contatos. Então, eu já teria que ter aqui, puxa, mas se, né, eu tenho aqui contatos e rec.method for igual a get, tá percebendo? Eu vou começar a ter uma estruturação muito deficiente e muito difícil de manter. Tá? Então, por conta disso, a gente vai começar a fazer uma mudança agora aqui no nosso projeto para criar e estruturar um roteador de requisições. Para isso, vamos fazer o seguinte, olha só. Vou criar um outro arquivo chamado router.js. Né? Router vai ser o responsável, como se fosse um express, tá? Só que a gente vai construir. Então, eu vou fazer um require de HTTP aqui dentro. Né?
Na sequência, eu vou criar uma função chamada createRouter, que recebe a porta onde eu vou abrir o meu roteador. Tá? E aí você sabe, né, a gente falou bastante no episódio 2 do sistema de módulos, que eu posso fazer um módulo.exports e passar uma função. Tá bom? Assim eu consigo vir aqui do outro lado, chamar router e instanciá-lo. Né? Bom, aqui dentro eu vou fazer um http.createServer, né? Function request response, .listen na porta. Então, tá vendo que a gente vai criar um módulo que vai chavear isso para mim de um jeito um pouquinho mais automático, né? Bom, muito legal. Né? Então, você repara que eu não preciso mais desse HTTP do lado de cá, né? Em teoria. Eu vou usar o router, é igual a require router, tá bom? Na sequência aqui, ó, vamos fazer o seguinte. Router.guarapp é igual a router, vou abrir o router aqui na 3412, né, para ele poder passar aqui nessa linha. E aí eu vou fazer então app.get, agora já começou a se identificar, né, é o que a gente faz, né, em frameworks como Express, barra operadoras, eu tenho uma função que recebe request response e faz o quê? Olha só como já é um chaveamento mais direto, né? Ctrl V, res.end. app.get barra contatos, function request response. Vamos ter que implementar isso ainda, tá? Ó, Ctrl X, Ctrl V, res.end. Ah, legal. Ah, mas e onde é que eu coloco esse header? Não, vamos deixar ele aqui por enquanto. Tá? E isso aqui morreu. Você repara que agora esse tipo de código que a gente acabou de fazer ele é muito mais manutenível que o anterior. Então a gente vai começando a registrar os nossos serviços num determinado método. Tá? Se eu tivesse o post, seria aqui, né? Ó, barra contatos, eu recebo um post de contato, ó lá. E aqui dentro eu faço alguma coisa. Né? Só vou encerrar por enquanto. Tá bom? Então, vamos aqui para o router e vamos pensar assim, o que eu preciso ter aqui para habilitar esse comportamento todo lá de cá? Né? Então você começa a pensar, poxa, eu tenho que registrar essas rotas em algum lugar. Então, legal, eu tenho as rotas aqui. Né? Bom, além disso, eu começo a ter algumas coisas. Por exemplo, get, para registrar o quê? Você reparou que quando eu chamo get, ele passa o que para mim? Ele passa um path, operadoras, contatos, né? E uma função. Bom, então, function, path, função. Tá certo? Simples, né? Legal. Bom, se eu já sei que é um get, então, você repara que quando eu receber aqui uma determinada requisição, rec.methods vai ser importante para mim, tudo bem? E isso aqui vai me retornar, por exemplo, get ou, por exemplo, post. Então, eu faço um chaveamento direto. Olha só, routes na rec.methods. Então, isso vai bater exatamente aqui. Olha só, de certa forma, eu vou ter que criar o get aqui, eu vou ter que criar o post aqui. Tudo bem? Então, quando eu venho aqui embaixo, eu vou fazer o seguinte, olha, legal, então, routes na get, eu vou registrar o path nesse objeto e vou dizer que a função responsável pela execução dele é essa fn aqui. Olha que simples. rec.rl. Então, com isso aqui, eu localizei a função que eu registrei aqui. Depois, você sabe que o JavaScript é uma linguagem super dinâmica, eu posso fazer isso aqui, request e response. Legal, pessoal? Olha que interessante. Isso aqui vai mapear exatamente essas funções que eu registrei, só que de um jeito bem automático. Né? Bom, para garantir que tudo vai funcionar, se eu não tenho, né, se eu não encontrei, se alguém passou uma coisa errada, isso aqui vai dar um erro no momento da interpretação. Então, se eu não encontrei, né, return
res.end. Eu simplesmente acabo com essa execução. Se não, eu venho aqui e executo. Bom, última coisa. Eu vou fazer um return, porque eu tenho que começar a expor esse get aqui para fora. Eu tenho que começar a expor esse post aqui para fora. Então o que eu vou fazer? Olha lá, get, dois pontos, get, post, dois pontos, post. Opa. Post não está aqui ainda, então var post é igual, essencialmente a mesma coisa. Tá? A gente vai melhorar esse código depois. Né? Olha lá. Afinal, só mudou isso em ambos. Tudo bem? Vamos testar esse código? E aí a gente identifica os possíveis problemas que ele pode causar. Olha lá. Não achei o router, porque faltou o ponto barra aqui na frente. Né? Estou rodando. Vem para cá. Operadoras. Contatos. XYZ. Nada. Olha só. Operadoras. Né? Vamos voltar aqui para cá. Os contatos. Legal, pessoal. Percebeu que a gente fez um roteador bem simples, com pouca informação? Né? Então, vale lembrar que aqui a gente está aproveitando ao máximo a linguagem, tá? Os recursos dinâmicos que a linguagem nos traz. Tá bom? Então, a gente pode até melhorar um pouquinho essa ideia aqui. Né? Com uma ideia bem simples. Né? Basta a gente fazer o seguinte, vamos tentar deixar as coisas um pouquinho mais dinâmicas. Bom, quais são os métodos que eu vou suportar? Então, var methods é igual a um array, e eu digo, olha, get e post por enquanto. Bom, se eu tenho get e post aqui, eu posso eliminá-los daqui, desse objeto, e aí dizer o seguinte, methods.forEach, function methods, e aí eu vou criar dinamicamente cada um desses métodos nas rotas. Então, routes na methods é igual a um objeto vazio. Até aí está fácil. Né? Geramos dinamicamente esses dois. Agora, a minha preocupação recai de novo, né, para cá, onde eu vou tentar gerar essas funções dinamicamente. Tá bom? Então, podemos pensar em ter uma API do nosso router. Né? Então, você sabe que a API vai ter get, a API vai ter post, depois vai ter interceptor, vai ter uma série de coisas. Então, API na get e na post minúsculo, eu não tenho get e post minúsculo, mas eu tenho maiúsculo. Então eu posso fazer method.toLowerCase. Tá? É igual a uma função. O que essa função vai receber? Path e function. Porque aí eu vou expor get e post, eu vou deixar essa função aberta para que ela possa ser invocada por aqui. Tá? Então, é a mesma ideia. Né? Se a gente quiser até, de repente, copiar isso aqui, ó, apagar esses dois e colar para cá, vai dar mais ou menos na mesma. Tá? A única diferença é que esse get fixo vai passar a ser outra coisa, vai passar a ser method, basicamente. Né? Não lowercase, method somente. Tá bom? Legal. E aqui embaixo, como é que faz? Né? Porque eu estou registrando get e post. Então, se a gente for começar a pensar, eu estou voltando à API. Tá bom? Vai muito da tua construção, vai muito do jeito que você quer implementar, tá bom? Mas a linguagem permite muita coisa interessante. Né? Vamos testar? Recarreguei aqui, passa para cá, contatos, operadoras, legal, tudo funcionando. Né? Bom, legal, né, pessoal? Então, você vê como a gente criou com poucas linhas, com 24 linhas de código, um roteador, né, que externamente se comporta até de um jeito muito parecido, né, com o que a gente está acostumado a usar, né, em alguns frameworks por aí. Tá bom? Bom, no próximo episódio a gente vai continuar desenvolvendo para tratar o post também. Vai lembrar que o post tem um fator que a gente vai ver que é receber o body do response, tá? Que por si só a gente vai ter que fazer uma implementação bem específica para isso. Vamos criar também a ideia de interceptors, tá bom? Então, não perca o próximo episódio, tá? Porque lá a gente vai continuar
falando desse que é um dos módulos mais importantes do Node, tá bom? Não deixe de se inscrever no nosso canal, só assim você fica sabendo de todas as novidades, todas as novas séries e episódios, né? Esse código também está disponível lá no nosso GitHub e se você tiver interesse nos slides, tá lá no SlideShare. Vou ficando por aqui, obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau!